Olá, meu nome é João Balbino. Nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 26 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é A Mensagem de Arrependimento. A chamada ao arrependimento é central na Bíblia Sagrada. O arrependimento é a chave para o relacionamento correto com Deus. O arrependimento é a chave para a vida nova. A mensagem de arrependimento é a mensagem que eu e você precisamos tomar cuidado em proclamar no campo que Deus tem nos confiado. Está interessado em saber mais sobre a chamada bíblica ao arrependimento? Vamos para o vídeo da mensagem. A mensagem de arrependimento. Leamos Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A escritura que nós acabamos de ler é parte da proclamação que o apóstolo Pedro fez no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Começando com o profeta Joel, Atos capítulo 2, versículo 14, Pedro explicou o que estava acontecendo. O coração de toda aquela proclamação foi revelar quem é Jesus. Em Atos 2, 36, o apóstolo declarou: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Imagina o que aconteceu quando aqueles milhares de judeus ouviram que eles haviam crucificado o Cristo. Eles entraram no desespero. A Bíblia diz: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Versículo 37. Então Pedro ofereceu as instruções que lemos, Atos capítulo 2, versículo 38. As palavras do apóstolo trataram de arrependimento, de batismo em nome de Jesus Cristo, de perdão dos pecados e do dom do Espírito Santo. O começo é a resposta que todos precisamos dar à chamada ao arrependimento. O apóstolo Pedro protestou: arrependam-se. Aí alguém pergunta: me arrepender de quê? Comece se arrependendo por não valorizar a Deus e por não valorizar as coisas dadas por Deus todos os dias. Se arrependa de toda atitude de rebeldia, expressão de autossoberania e de independência em relação a Deus. Se arrependa por não glorificar aquele que criou o ser humano para o louvor da sua glória. Se arrependa por ignorar o Evangelho, por ignorar a diferença que há entre Jesus Cristo e os ídolos. Se arrependa por não dar culto a somente Cristo. A mensagem de arrependimento é central na Bíblia. O arrependimento que a Bíblia preconiza trata de darmos um giro de 180 graus no eixo da nossa vida, volvendo da vida pecaminosa para a vida junto com Deus. Reconhecemos que é a bondade de Deus que conduz pecadores ao arrependimento, conforme diz Romanos capítulo 2, versículo 4. Em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a quê? Nos constrange a correspondermos ao seu amor. Nos constrange a retribuirmos equivalentemente ao seu amor, a retribuirmos com amor, ao amor que Deus expressou por todos nós ao enviar seu Filho para morrer por nossos pecados na cruz. O amor de Cristo nos constrange a retribuirmos com a entrega de nossa vida àquele que entregou a sua própria vida na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Veja que o arrependimento que a Bíblia preconiza está ligado ao conhecimento do Evangelho de Deus, que é Cristo. A Bíblia ensina que Deus é o próprio evangelista. Afinal, é o Espírito Santo que revela Jesus. É o Espírito Santo que convence de pecado. É o Espírito de Deus que capacita pecadores ao arrependimento, que converte e que unge. A salvação é uma obra espiritual.
É comum encontrarmos pessoas orgulhosamente declarando que não se arrependem de nada, e outras dizendo a mesma coisa com outras palavras, com palavras diferentes, afirmando que se arrependem apenas daquilo que não fizeram. Quem pensa que não tem o que se arrepender é porque ainda não viu o Cristo de Deus crucificado, ainda não teve os seus olhos abertos para compreender a mensagem da cruz, ignora o Evangelho. O arrependimento é a chave para uma mudança de vida. O arrependimento é a chave para a vida nova. Quem jamais se arrepende, jamais experimentará transformação. Permanecerá sendo a criatura que sempre foi, sem estímulos nem força para louvar e para glorificar ao Senhor. Você já pensou o que diferencia o povo de Deus das pessoas que se encontram separadas de Deus no mundo? Já pensou o que nos diferencia das pessoas que residem no bairro, na rua, no condomínio, no edifício em que nós também residimos? Você já pensou o que nos diferencia das pessoas que trabalham ou estudam no local onde nós também trabalhamos ou estudamos? O que realmente nos diferencia é que um dia nós fomos convencidos pelo Espírito de Jesus. E o Espírito Santo, que um dia nos convenceu, segue todos os dias nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. De maneira que nós sempre estamos nos arrependendo. Nós somos pessoas em constante arrependimento. Pecadores que não foram redimidos por Jesus Cristo não se arrependem de nada. Por isso, não experimentam nenhuma transformação em suas vidas. Pergunto, por que as pessoas precisam do Salvador? Essa é a questão mais elementar que precisamos compreender e estar aptos a responder. As pessoas precisam do Redentor não apenas por causa dos pecados consequentes, não apenas por causa de suas falhas e malfeitos frequentes, mas por causa do problema espiritual, que é o problema do Gênesis 3, o problema fundamental do ser humano, a solidariedade da raça em Adão. As pessoas precisam do Salvador para serem reconciliadas com Deus, para desfrutarem da paternidade de Deus. As pessoas precisam do Messias para serem redimidas do poder da escuridão, para que possam ver o reino de Deus e reconhecer a graça divina, reconhecer a soberania do Eterno, reconhecer o poder, reconhecer a bondade e também os direitos do Rei sobre suas vidas e dar culto eternamente. Em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6, a Bíblia documenta o episódio em que Adão protagonizou a queda da humanidade. Deu origem ao problema que em linguagem teológica é chamado de pecado original. Segundo a Bíblia, todas as pessoas, por causa do problema do Gênesis 3, já nascem separadas de Deus, se encontram espiritualmente mortas, ou seja, em relação a Deus, são inertes como defunto. Seus ouvidos não ouvem a palavra de Deus. Seus olhos não contemplam a sua glória. Seus lábios não louvam o Senhor. E os seus membros jamais se movem debaixo da vontade do Eterno, sofrendo, dia após dia, as consequências do pecado dos primeiros pais. Quais são? Orfandade, maldições, morte, inferno e Satanás. Romanos 3:23, 5:12, 6:23, Efésios 2, 1 a 3 falam sobre isso. Em outras palavras, o ser humano que foi criado à imagem de Deus, que foi criado para viver eternamente feliz com Deus, pecou, caiu, passou da luz para um estado de escuridão total em relação a Deus. Esse estado de imersão em trevas permanece até que Deus chame das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 refere a isso. Em outras palavras, o estado de indiferença em relação a Deus perdura até que Deus resgate do domínio das trevas e transporte para o reino de seu Filho, Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Os filhos de Adão não compreendem o alcance nem as consequências do problema do Gênesis 3. Ainda que estão
alienados de Deus desde o nascimento, num certo sentido, são altivos, são arrogantes, percebem a independência de Deus como uma via possível de ser seguida e se sentem absolutamente seguros, como se jamais tivessem que prestar contas. A antiga mentira de Satanás, pronunciada pela primeira vez no Éden, certamente não morrerão, Gênesis capítulo 3, versículo 4, segue iludindo, convencendo e enredando muitas pessoas. Sem o entendimento correto do problema do Gênesis 3, não é possível entender a necessidade de arrependimento. No Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus deu a sua resposta. Deus deu a resposta para o problema do pecado. Anunciou o Evangelho, anunciou a boa nova de redenção para a humanidade. Deus disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O profeta Isaías repercutiu a promessa de Deus a respeito do descendente da mulher. Isaías repercutiu a promessa do Gênesis capítulo 3, versículo 15. Falou a respeito de Emanuel. Em outras palavras, o profeta Isaías anunciou que Deus mesmo viria a esse mundo de forma absolutamente clara. Anunciou que Deus viria a este mundo por meio de uma mulher virgem. Isaías escreveu: o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. E em Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 23, as Escrituras documentam a vinda do Cristo. As Escrituras documentam a vinda do Messias, documentam a vinda do descendente da mulher, documentam a vinda do Filho do Deus vivo, documentam a vinda de Emanuel, documentam a vinda daquele que cumpriu a promessa que Deus fez no Éden. Jesus é o Cristo, a resposta e a solução de Deus para o problema que está na raiz de todos os problemas, que é o problema da separação entre o ser humano e o seu Criador. Jesus é o Cristo, a resposta e a solução de Deus para os problemas consequentes ao problema do Gênesis 3. Jesus é o Cristo, a resposta e a solução de Deus para absolutamente tudo. Gostaria que você entendesse que o arrependimento é a chave para a mudança do estado espiritual. Portanto, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Oremos. Pai, te agradeço pela mensagem de arrependimento. Eu te dou graças porque todos os dias o Senhor segue me convencendo e eu sigo me arrependendo. Sigo em arrependimento. Muito obrigado pelas bênçãos do Senhor que me alcançaram. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema do próximo vídeo é Renove a sua mente. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Graça abundante.